concepções e teorias da aprendizagem. Você já parou para pensar o que é aprendizagem? Olha, vários autores ao longo do tempo foram pensando, dando suas sugestões e entendendo a aprendizagem de forma diferente. E é isso que a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje. Eu sou a professora Márcia Gil e você vai vir aqui comigo discutir um pouquinho sobre as concepções e teorias da aprendizagem. É lógico que aqui a gente faz um recorte, a gente vai falar daquelas que são principais, daquelas teorias que são fundamentais para que a gente possa entender o processo educativo, para que você possa se preparar para o seu concurso, para que você, como professor, possa entender melhor no que você apoia a sua prática pedagógica. Essa é a aula de hoje. Já sabe, pega o seu papel, pega a sua caneta, anota as coisas que a gente vai discutindo, né? Faz as suas anotações, porque, sem dúvida, essas anotações são super importantes. E, através delas, é que você vai conseguindo, então, estudar cada vez mais, ampliar cada vez mais os seus conhecimentos, ok? Então tá, nossa aula é essa, tá aqui, vou começar a passar o slide. Como é que a gente entende nesse processo de aprendizagem, né? E também de desenvolvimento humano, né? A primeira concepção que eu quero falar com vocês, que foi a primeira, né, que fundou a forma de pensar esse processo de aprendizagem, é a do inatismo. O inatismo, gente, ele é considerado como alguma coisa que já vem com o indivíduo desde o nascimento. Ele também é chamado de, vou colocar aqui outro nome dele, tá? Nativismo. Ó. Ele também é chamado de nativismo. Então, o que ele fala? Ele diz o seguinte, ele considera que as condições do indivíduo para aprender são pré-determinadas. Então, ele diz o seguinte, ó, o sujeito para aprender, ele já nasce com o seu potencial para essa situação. Então, aquilo que ele é, que ele pode ser, está na hereditariedade dele. Nessa época não se falava nem tanto de código genético, se falava mais de uma questão hereditária, né? Então, como se o aluno já trouxesse essa herança geneticamente determinada, que lhe daria, então, possibilidades, ou que lhe daria impossibilidades. Então, quando eu olho essa ideia do inatismo, eu justifico o fracasso escolar da seguinte forma. Ah, mas o que eu posso fazer, né? Ele é um aluno muito limitado, né? É assim mesmo. Ou então, eu digo o seguinte, ah, mas esse aluno é brilhante, mas também, olha, a família dele é toda brilhante, né? O irmão dele foi meu aluno, nossa, o garoto é maravilhoso. E a gente vai falando, então, dessa questão genética, dessa questão, dessa herança. Isso aqui também é chamado de, ó o nome, pode anotar aí, determinismo biológico. Por que determinismo biológico? Ah, gente, eu estou dizendo que ele já nasce com essa marca e ele é biológico. Então não tem muita coisa que eu possa fazer, porque como é que eu, professor, vou intervir num processo que é de herança, de um processo que é hereditário. Isso aqui já não é mais hoje considerado a grande concepção. A gente sabe que as coisas não funcionam exatamente assim, né? Ninguém está dizendo que não existe herança genética, não é isso. Mas a gente entende que a aprendizagem é um processo mais amplo. Então, esta concepção inatista, ela foi superada, nem que seja pela proposta e pelas teorias mais modernas em educação. Aí você está pensando assim, não, mas peraí, mas eu ainda concordo com isso, então vamos reformular agora o seu pensamento, porque a gente tem que se preparar, e para nos prepararmos precisamos conhecer aquilo que está sendo hoje discutido em educação, precisamos conhecer essas concepções e teorias que fundamentam o trabalho pedagógico hoje, que propõe, porque tudo aquilo que você faz em sala de aula, tudo aquilo que você acredita está baseado numa dessas concepções que a gente vai discutir aqui. E se a sua é essa, deixa eu te dizer, está na hora de começar a reformular a sua forma de entender o mundo, a sua forma de olhar para essa aprendizagem, ok? Então essa ideia do determinismo biológico, ela é boa, sabe para quê? Para justificar fracasso escolar, porque sabe de quem é o fracasso? O fracasso é do aluno. É boa para justificar aquela ideia de que assim, olha, mas eu sou a professora, eu fui lá, eu dei a minha aula, ele é que não aprendeu, o que eu posso fazer? Ele é limitado. O que eu posso fazer? Né? Não tem nada que eu possa fazer. Eu tive um aluno, eu gosto muito de contar essa história,
que ele era um menino que já estava assim, acho que era o 4º ano que ele estava para ser alfabetizado, e ele foi meu aluno nesse 4º ano de alfabetização, ou seja, ele já estava com atraso, com uma defasagem muito grande de idade séria, né? E aí eu olhava para a cara daquela criança e eu falava assim, meu Deus, eu tenho que, de alguma forma, ter que alfabetizar esse garoto, nem que seja por osmose, porque o menino vai fazer o 4º ano do 1º ano, antigamente era a 1ª série, quando eu dava aula para ele, e ele não sabe ler. E eu ficava desesperada buscando formas, e eu falava com a mãe dele, e a mãe dele falava assim, professora, fica tranquila, isso é de lá em casa assim mesmo. Eu também, eu fiquei reprovada há 4 anos no 1º ano, só depois é que eu aprendi a ler, e eu estudei só até o 3º ano, 3ª série. Então olha como é que você vai naturalizando esses processos, né? E isso é altamente injusto, porque se for assim, não precisa muito de professor, não precisa muito pensar em prática pedagógica, não precisa pensar muito em aprendizagem, porque o nosso papel seria, então, um papel extremamente restrito, tá? Então, deixa eu apagar aqui o quadro, para que a gente possa continuar, então, discutindo uma outra concepção. E a concepção que eu vou apresentar para vocês é a concepção do empirismo. Tudo que é empírico é aquilo que é da experiência, alguma coisa de fora para dentro, tá? Então, no empirismo, há essa defesa de que o conhecimento humano acontece através das experiências. Mas não da experiência com significado, mas da experiência como algo externo. Então, os fatores externos preponderam aos internos, viu? O inatismo não era biológico, não era interno, não era aquela coisa do determinismo biológico. No empirismo, é tudo externo. Então, enquanto o inatismo olhou só para aquilo de dentro, o empirismo vai olhar só para aquilo de fora. Ele também é conhecido como ambientalismo, behaviorismo ou comportamentalismo. Entenda esses nomes. Ambientalismo porque vem de ambiente. Então, eu digo assim, é o ambiente que molda o sujeito. Sabe aquela frase assim, o homem é fruto do meio? É uma frase do empirismo. É uma frase que está relacionada com essa questão ambientalista. Porque eu estou dizendo o seguinte, olha, se ele vive no meio de violência, ele vai ser violento. Ponto. Ele é uma reprodução daquilo ali. Então ele não tem caminhos para fugir daquilo. Ele está determinado por aquele ambiente. Por isso que essa concepção empirista, ambientalista, também é chamada de determinista. Só que aqui a gente tem um determinismo ambiental ou social, tá? Se você quiser. O determinismo relativo ao meio em que o sujeito está inserido. E se a gente quiser pensar nessa questão do determinismo do meio, é por isso que a gente usa as duas últimas expressões. Behaviorismo, behavior em inglês significa comportamento, tá? Na realidade, se a gente quiser falar comportamento em inglês, a gente fala behavior. E aqui a gente está falando de comportamentalismo. Na realidade, são as duas palavras significam a mesma coisa. Uma está lá numa mistura de inglês com português, que é o behaviorismo. Então, olha o que eu digo. É como se fosse essa ideia de manipulação. Cada um de nós fosse manipulado pelo meio. E manipulado pelo meio, eu faço aquilo que o meio me determina. Então, eu tiro toda a possibilidade de pensar no indivíduo, eu tiro toda a possibilidade de pensar que o indivíduo é um ser capaz de decisão de escolha, porque eu vou entender que esse indivíduo está o tempo inteiro sendo manipulado pelo ambiente e assim a aprendizagem acontece por essas manipulações. Então isso traz para a gente, na perspectiva da escola, uma coisa que também é assim, gente, ele não aprende, mas também, né, olha lá onde ele mora. Ele não aprende, né, mas também, olha só, aquela família, nem sei se eu posso chamar aquilo de família, né? Olha como é que ele vai aprender. Então eu vou justificando o fracasso escolar como algo externo. No entanto, essa perspectiva empirista traz para a gente uma certa responsabilidade também. Enquanto o determinismo biológico está dizendo, posso fazer nada porque é biológico, se eu digo que aqui é o meio, eu entendo que a escola é o meio. Então, é a partir dessa concepção do empirismo que a gente começa a pensar em planejar situações de ensino que favoreçam as aprendizagens. Ou seja, se existe um meio que eu posso controlar, esse meio é a escola. Então, eu começo a pensar no que fazer para que o garoto aprenda, mas pensando no meio como esse aspecto ainda manipulador.
nesse aspecto ainda de que ele vai repetir aquilo que eu digo. E aí tem exercício de repetição, cópia, copia, e aí eu vou dando esse tipo de meio nessa ideia de que eu vou manipulando, eu falando faz assim, faz assado, e ele vai então, dentro desse meio voltado para determiná-lo, agir e aprender da forma que eu quero. Então veja, inatismo, tudo dentro, empirismo, tudo fora. O empirismo traz a ideia de que a escola precisa planejar situações de ensino. Mas situações de ensino dentro dessa perspectiva aqui, né? Dentro dessa imagem aqui, de comportamentalismo, vai fazer aquilo que eu mando, repete, sabe? Que tem a ver com uma teoria que a gente vai ver já lá à frente. Então essas são duas concepções que, a princípio, isoladamente, estão expurgadas da educação, mas que muitas vezes ainda estão aí presentes nos discursos dos professores, nos discursos, às vezes, de educadores, né? No discurso de pessoas que falam sobre educação e não, às vezes, conhecem muito, né? Bom, vamos a uma outra concepção. Essa concepção é a concepção do interacionismo. Vejam já a imagem como é que é. No interacionismo, a gente tem a ideia de construção de conhecimento. Ou seja, o sujeito, e aqui a gente está colocando essa ideia do cérebro, ele vai, a partir de tudo aquilo de informação e das interações que ele faz com o ambiente, com o espaço, de interações que ele vai fazendo com outras pessoas, ele vai construindo conhecimento. Então, ele vai interagir com o quê? Ele vai interagir com o meio externo. Mas não é mais aquela ideia de manipulação, não é aquela ideia de repetição. É uma ideia de interagir com esse meio externo, físico e social. O conhecimento, ele não é externo nem interno, mas ele está nessa interação entre eles. Então, eu vou interagir com alguma coisa. E a partir da minha interação, eu vou construir um conhecimento, uma postura, uma habilidade, um desejo, seja o que for. Então, exemplo simples. Eu vou tomar pela primeira vez uma Coca-Cola. Todo mundo sabe o que é Coca-Cola, vamos na Coca-Cola. Eu vou tomar uma Coca-Cola. Tomei a Coca-Cola. Primeira vez que eu tomo a Coca-Cola, eu adoro a Coca-Cola. Então, olha a minha situação. Eu interagi com a Coca-Cola, que é algo externo a mim. Essa interação me provocou alguma coisa. E o que me provocou, eu vou dizer que foi positivo ou que foi negativo. Se foi positivo, olha o que eu construí de conhecimento. Nossa, eu gosto de Coca-Cola. Coca-Cola é alguma coisa que eu vou tomar outras vezes. Se foi negativo, eu falo, olha, eu não gosto de Coca-Cola. Então, essa é a ideia da interação. Na interação, a gente tem um indivíduo que pensa, um indivíduo que escolhe, um indivíduo que se relaciona com as coisas ao redor dele. E não um indivíduo que repete. Não aquele indivíduo que, nessa situação da Coca-Cola, tomaria Coca-Cola porque alguém deu Coca-Cola e disse para ele que Coca-Cola é bom e ele vai continuar tomando Coca-Cola eternamente. Ok? Essa, então, é a ideia do interacionismo. Veja que, no interacionismo, a gente não apaga a ideia de que existem, sim, características hereditárias que cada sujeito traz. É lógico que existem. A gente hoje já tem descobertas sobre o código genético, né? A gente sabe que existe um código genético, mas a gente sabe também que esse próprio código pode ser modificado com as experiências, como ele se apresenta ao mundo pode ser modificado. Então a gente não está desconsiderando a questão biológica, nem está desconsiderando a importância do meio, porque afinal de contas, se eu estou dando o exemplo da Coca-Cola, ele só vai poder aprender sobre a Coca-Cola se no meio em que ele vive a Coca-Cola existir, senão ele não aprende. Mas é sempre por uma ação do sujeito, e não por uma ação de repetição, e não por uma ação de cópia, e não por uma ação que não envolveria esses processamentos da cognição no processo de aprendizagem. Bom, o interacionismo, então, é essa grande concepção. Dentro do interacionismo, a gente vai ver outras formas, existem outras formas de ampliar essa ideia da interação, mas essas são as três principais concepções que a gente precisa entender. A partir dessas concepções, a gente começa, então, uma outra discussão, que é a discussão das teorias. Por que a gente faz isso nessa mesma aula? Porque cada uma dessas concepções, elas vão fundando teorias que se apoiam em algumas dessas ideias. Tá? Então, eu vou começar a trazer
aqui aquelas teorias que mais impactam o cenário educativo, que mais trazem discussões na área da educação e que mais, na história da educação, mais se mostraram presentes, mas reverberaram e trouxeram impactos, inclusive nas práticas pedagógicas. Primeira teoria da aprendizagem que eu vou trazer para vocês é a teoria do behaviorismo ou do comportamentalismo, ou seja, que tem uma ligação direta, relação estreita e direta com a ideia do empirismo. Vou começar do behaviorismo porque essa é uma teoria da aprendizagem que marcou durante muito tempo a educação, deu uma desaparecida, mas que agora vem retomando o cenário educativo com muita força. Então, o que é o behaviorismo? É uma teoria da aprendizagem que se centra apenas nos comportamentos que são objetivamente observáveis, negligenciando as atividades mentais. A aprendizagem é simplesmente definida como a aquisição de um novo comportamento. Olha, em educação, durante algum tempo a gente falava assim, comportamentos alcançados, sim ou não? Alcançou aquele comportamento e a gente ia vendo. A gente pensava assim, na passagem de um ano para o outro de escolaridade, quais são os comportamentos de saída que nós queremos que esse aluno tenha. E sempre que a gente usa essa expressão, comportamento, 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 a gente está fazendo uma referência, às vezes a gente nem sabe muito bem, mas estamos fazendo uma referência a essa teoria da aprendizagem, que é o behaviorismo. Então a gente trabalha com essa ideia de comportamentos observáveis. Como é que é isso em aprendizagem? Bom, o menino não sabe escrever o nome. Aí eu pego o nome dele, coloco lá no papel e faço esse menino escrever o nome repetidas vezes. Ele vai, repete, 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 uma hora ele vai vir com o nome escrito. Então o que eu observo? Eu observo que antes ele não sabia, mas agora eu observo que ele escreve. Então, para mim, o fato dele escrever o nome significa que ele aprendeu. Mas, se a gente quiser entender que o processo de escrita do nome é um processo muito maior do que um processo mecânico de cópia, a gente vai entender que existe uma lacuna nisso daí, né? Essa aprendizagem, será que foi aprendizagem ou será que foi meramente um treino? Isso é válido para várias práticas tradicionais de educação que a gente viveu. Então, possivelmente você viveu na escola práticas como essa, foi fazer um ditado, escreveu a palavra errada, aí a professora coloca ali do lado a palavra, de novo, escrita certinha para você copiar 10 vezes. Ou então, você pode ter sido ainda aquele aluno que teve aquele professor que mandava você escrever não sei quantas vezes no caderno, não devo desrespeitar o professor, não devo desrespeitar, exatamente isso. Essas práticas são práticas que são muito focadas nessa ideia da repetição, da repetição, da repetição. E como é que a gente faz para que o aluno queira fazer essa repetição? Como é que a gente faz para comprovar que essa teoria tem algum fundamento na visão behaviorista? A gente usa de alguma coisa que a gente chama de reforços. Pois é, o behaviorismo tem alguns princípios. O do condicionamento clássico e do condicionamento operante. O que é o condicionamento clássico? É o reflexo natural de resposta a um estímulo. Então, por exemplo, o condicionamento clássico vai dizer o seguinte para mim, que cada vez que tem uma trovoada no céu eu me encolho. Isso é clássico, tá? Então, é uma reação minha, tá? É uma resposta natural a um estímulo. Tá? Então, se cai água gelada no meu corpo, eu estremeço. É uma reação natural, isso vai me gerando um processo de condicionamento. O outro condicionamento é um condicionamento chamado de instrumental ou operante. E ele vai atuar, ele vai acontecer frente a um reforço que eu vou dando para aqueles comportamentos que eu considero comportamentos positivos. Então, por exemplo, na escola, os alunos mais comportados vão ganhar estrelinha. Ou coloca a estrelinha no peito, ou faz aquele quadrinho de estrelinhas, né, para ver quem ganha mais estrelinhas. Isso é um reforçamento de comportamentos que eu considero interessantes. É um comportamento de regras e de valores, sim. Mas isso também se aplica em aprendizagem, quer ver? Olha, vou fazer aqui hoje perguntas. O aluno que acertar o maior número de perguntas vai ganhar um chocolate. Olha o reforço. O que acontece com o reforço? Eu só reforço aqueles comportamentos
que são considerados positivos. Os comportamentos que eu não considero positivos, ou aqueles comportamentos que não me interessam, obviamente não serão reforçados. Então, provas com notas, e aí você valoriza aquela nota, carimba a prova do garoto, faz aquela entrega de medalhas para os melhores alunos da escola. Essas são práticas de reforçamento, são práticas de condicionamento operante. Isso tudo aqui surge com o Skinner. Quem lembra de Skinner, né? Na verdade não surge exatamente com o Skinner, mas na educação Skinner é o principal autor behaviorista. E Skinner fez aquela experiência com a caixa de ratos. Lembra disso? Vou retomar um pouquinho a caixa de ratos aqui para você. Então ele tinha lá uma caixa de ratos, onde ele planejava todo aquele ambiente. Lembra que eu falei que tinha relação com a questão do empirismo, do ambientalismo? Então, a caixa de ratos era totalmente planejada. Ela tinha os estímulos necessários para que o rato desse a resposta que Skinner queria. Para que o rato, dando essa resposta, tivesse uma recompensa e dessa forma fosse condicionado a ter aquele comportamento desejado. Então, o que era isso? Tinha uma caixa, essa caixa tinha um chão levemente eletrificado, que dava choquinho, tinha um comedouro e tinha uma alavanca. Então, olha o que ele queria. Ele queria que o rato aprendesse que ao tocar a alavanca, o comedouro encheria de comida e ele iria comer. Olha o que ele faz. Ele deixa um rato com fome. O rato estava morto de fome. E coloca o rato nessa caixa de Skinner, a caixa de ratos, né? Que é a caixa que ficou conhecida como caixa de Skinner. E aí o rato entra naquela caixa, ele pode ter dois comportamentos. Bom, ele pode ficar acuado, quieto num canto, ele não quer isso, ou ele pode ficar tentando sair da caixa de qualquer forma, né? Bom, caso ele fique acuado, olha o chão planejado para que ele não fique acuadinho lá, para que ele ande, dá pequenos choquinhos, e ele começa a se mexer pela sala, pela caixa. E ele vê a alavanca. Então o que ele faz? A alavanca está na altura das patinhas do rato, ó. Ele vai lá e aperta aquela alavanca com um impulso para sair da caixa. Quando ele aperta a alavanca, acende uma luz, tem um som e o comedouro se enche de comida. Ele está com fome. O que acontece? Nessa hora para de dar choque e ele come. Então ele começa a fazer isso repetidas vezes, vai chegar um momento em que o rato vai estar com fome e o que ele vai fazer é ir lá na alavanca, apertar a alavanca para encher o potinho de comida. E aí ele fica condicionado, porque ele teve um reforço que foi um reforço positivo, né? Olha só, ele parou de ter o choque e ele come. Então esse é um processo de reforçamento. Por isso que eu falei para vocês que naquela ideia do empirismo, nessa ideia do behaviorismo, exige muito planejamento. Mas é o planejamento de que estímulos eu vou dar, de que reforçamentos eu vou criar para que os alunos tenham aqueles comportamentos que eu espero que ele tenha. E eu vou entender que esses comportamentos alcançados são aprendizagem. Eu falei para vocês que isso já foi muito presente na educação e disse para vocês também que isso está voltando. E em muitos contextos, isso volta em alguns sistemas de ensino privados, aqueles que vêm aquele pacotão, por exemplo, sistema positivo, é tudo planejado para que o aluno, o ratinho, possa fazer aquilo, né? Tem data preparada, exercício de repetição, tudo prontinho para que ele possa dar a resposta, né? O comportamento desejado, que é, nesse caso, mostrar que ele aprendeu alguma coisa. E isso vai ser feito quando ele comprovar esse conhecimento lá na prova. Então, os sistemas de ensino estão aí. É lógico que hoje você tem modernizações, que usa tecnologia, tem plataformas que computam inclusive o tempo que o aluno leva para resolver a questão A, o tempo que ele leva para a questão B, se está na média do tempo dos outros alunos, se ele levou tempo demais, se ele levou tempo demais, é uma loucura. Mas é sempre nessa perspectiva, tá? De que eu vou condicionar. Quais são as críticas feitas ao behaviorismo? Gente, é treinamento ou é aprendizagem? Quem é behaviorista vai dizer que isso é aprendizagem. Quem não é behaviorista vai dizer, não, peraí que isso não é aprendizagem, né? Isso é um treinamento. Isso é um processo de memorização. Então, eu vou dizer que se o menino sabe
que 2 vezes 2 são 4, tem duas possibilidades. Ele pode decorar, memorizar, vai lá, memoriza a tabuada, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, aí eu pergunto para ele quantos são 2 vezes 2, ele diz 4? Ou ele sabe qual é o processo que envolve a multiplicação, para que 2 vezes 2 sejam 4. Então, essa é a discussão presente nessa ideia do behaviorismo. Então, existem algumas críticas que são feitas ao behaviorismo, eu já falei de algumas delas com vocês. Então, não leve em conta algumas capacidades intelectuais das espécies superiores, ou seja, nós não somos exatamente ratos, né? Nós temos algumas diferenças do rato, né? Uma das grandes diferenças nossa de seres humanos em relação a outras espécies, mesmo que sejam mamíferos, é a questão da linguagem. Então, a gente tem um sistema organizado de linguagem, nós temos processos, criamos processos de significação, nós damos significado a situações, a objeto, a uma construção de sentidos que não existem em outras espécies, até que alguém prove o contrário. Olá, meus Tá? amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$ 30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!